A paz do eterno Deus, que Deus os abençoe grandemente. Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6, versículo 12 está escrito. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vemos aqui a palavra contra quatro vezes. 4 vezes a palavra contra. Por que 4? Porque 4 fala da totalidade, os 4 pontos cardeais da terra. Isso significa que o trabalhar do inimigo também é nos 4 pontos da terra, ou seja, de uma forma geral, global sobre a terra. Satanás, juntamente com seus adeptos, tem como princípio destruir o povo de Deus. Levar o homem a se perder e não compreender a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Satanás ele se move 24 horas juntamente com seus demônios, que são anjos caídos, com uma finalidade de te levar para a perdição eterna, de te levar a ser filho dele, levando o homem a ter uma vida de engano, de mentira, de prostituição, de todo tipo de malícia, tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. Esse é o propósito de Satanás, ceifar a tua alma e te destruir. 24 horas ele investe contra isso. Quero ler com os irmãos Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só ele a servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Preste bem atenção, amados. Mateus capítulo 4 relata o princípio do ministério de Cristo. Cristo, como homem, o verbo se fez carne, sofreu tudo o que nós sofremos, mas não cometeu nenhum pecado. Por isso ele é o nosso remidor, oh glória a Deus. No capítulo 3 nós vemos o batismo de João. João, primo de Jesus, veio à frente de Jesus a batizar nas águas. Porque o batismo nas águas, ele representa, simboliza a morte para o pecado. Quem se batiza está dando testemunho diante do céu, da natureza e da igreja, de que está morrendo para o pecado e ressuscitando para Deus. Que está morrendo para as abominações. Tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. E a partir de então, uma vez sepultado, porque é esse o significado do batismo, uma vez sepultado, se morreu, sepultou. Cristo morreu, foi sepultado. Por que Cristo morreu? Por causa dos meus pecados, dos teus pecados. Então, quando o homem crer na palavra, ele morre pela fé. Quando ele morre pela fé, ele é sepultado nas águas, que representa o sepultamento físico. Ele é sepultado nas águas. Quando ele ressuscita, Cristo, quando ressuscitou, a morte já não tem mais poder sobre ele. Assim somos nós também. Quando nós somos sepultados no batismo, nós estamos ali sepultando o pecado, a maldade, o erro, a mentira, o egoísmo, o coração que não perdoa, o vício, a prostituição, a fornicação, está sendo ali sepultado. Quando você sai das águas, você está ressuscitando para Deus, para viver em novidade de vida, em justiça, que é o mandamento de Deus, ou seja, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua
justiça. O que é a justiça? É os mandamentos de Deus. Salmo 119, 172. A minha língua falará do teus mandamentos, porque todos os teus mandamentos são justiça. Deus é justiça, os mandamentos de Deus é justiça. Preste bem atenção. Jesus principia aqui o seu ministério. Quando Jesus desce as águas batismais, ele sai das águas e logo ele é ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo o capacita, o reveste para vencer o pecado. Assim somos nós também, nós recebemos o Espírito Santo em Cristo Jesus, para nós vencer a nossa natureza, vencer o mundo, vencer o pecado, pois vencer o mundo é vencer o pecado. E nós vemos ali que quando Cristo desce as águas, é revestido pelo Espírito Santo de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele não vai só, ele é conduzido no capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo leva. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós não conduzimos mais a nossa vida, nós não andamos mais segundo o nosso pensamento, as nossas vontades, mas nós andamos direcionado por Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito o levou para ser tentado no deserto, ou seja, o Senhor levou Jesus para um combate e confronto direto com Satanás. Esse deserto representa este mundo que nós estamos. Nós estamos num confronto direto com Satanás. Nós estamos num confronto 24 horas com o inimigo deste mundo, pois o mundo jaz do maligno. Nós estamos rodeados de uma nuvem de pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Nós todos os dias temos que combater uma luta da carne contra o espírito contra a carne. Isso é todos os dias. Então nós vemos que o inimigo contra-ataca Jesus com uma força muito grande. Por quê? Porque o propósito de Satanás é tirar você do propósito de Deus. O propósito do diabo era fazer com que Cristo saísse do propósito de Deus. Que o propósito do Senhor não cumprisse sobre Cristo. Assim é sobre a minha vida, a sua vida também, constantemente. O propósito do diabo é te parar, é te barrar, é te impedir para que aquilo que Deus tem sobre a tua vida e que é o maior, além das promessas terrenas, a promessa maior é a promessa de vida eterna. Esse é o propósito do diabo. Por isso, muitas vezes, nós não temos força para orar, nem para ir à casa de Deus. Mas essas tribulação, luta, perseguição dentro da congregação, em casa, no trabalho, porque isso acontece, pois até mesmo isso é necessário. Por quê? Porque nós estamos na guerra, nós estamos no combate. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo fala isso. Ninguém que milita ou que luta se embaraça com o negócio dessa vida, não se empreende às coisas terrenas, mas se propõe a agradar a Cristo que o alistou para uma guerra. Então nós estamos numa guerra, numa batalha. E essa batalha é contra carne e sangue? Não, é contra principados, potestade, anjos caídos. Efésios 6, 12. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele resiste a Satanás de 3 formas. Primeiro, vamos comigo no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, está escrito. E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Uma das armas que Jesus usou, o que é que Jesus está fazendo no deserto? Em consagração, jejuando e certamente orando. Então, as armas que nós temos que usar contra o inferno para nós vencer e permanecer dentro do propósito de Deus e alcançar a nossa salvação, primeiro, oração. Segundo, consagração, jejuar. Que para muitos, isso é abominação. Muitos já ensinam, não precisa jejuar. Muitos líderes já ensinam, não precisa mais orar. Orar para quê? Jesus já morreu na cruz por nós, já pagou o preço. Agora nós somos salvos, não é desta maneira. Se você não consagrar, você não orar, jamais você vai poder ter o revestimento do Espírito Santo de Deus. Pois se não oramos, quem prevalece é a carne e não o Espírito. Se nós não consagramos, quem prevalece é a carne e não o Espírito. E sem a cobertura do Espírito e sem o nascimento, o novo nascimento, ninguém entrará no reino de Deus. É unicamente através da graça e autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, fluindo 24 horas, que nós podemos vencer a nossa natureza, vencer o pecado. Pois ainda que nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos a cair do pecado e perder a salvação. Portanto, porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se andar segundo a carne, continua sendo a velha pessoa, não entrará no reino de Deus. Não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito.
Romanos 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque se você, em Cristo Jesus, continua fazendo a mesma abominação, mentindo, roubando, se prostituindo, adulterando, está andando segundo a carne. Então vai para o inferno, vai perder a salvação. Mas você em Cristo Jesus, você tem que lutar todos os dias para ser conduzido pelo Espírito Santo, através de oração, submissão, renúncia, desviar do pecado, para poder agradar a Deus. Segunda coisa que o Senhor usou, a segunda ferramenta que o Senhor usou para vencer as forças diabólicas. 6,17, Efésios, está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda investida de Satanás, Jesus diz, também está escrito: nem só de pão viverá o homem. O Senhor usou a autoridade da palavra, porque é somente através da autoridade da palavra, ou seja, a prática dela, a leitura dela, que nós podemos vencer os ataques direto e indireto de Satanás todos os dias contra nossas vidas, com a finalidade de nos levar para a condenação eterna e de tirar aquilo que é mais precioso, que é a salvação da tua alma naquele grande dia. Então, oração, jejum e palavra. Temos que ler a palavra, temos que praticar a palavra, pois o diabo ele luta para nós desobedecer a palavra.